Oi, pessoal, eu sou o professor Virgínio Beltrame e nós estamos aqui no nosso módulo Bases Pedagógicas e vamos falar de aprendizagem como ferramenta. É entender que a aprendizagem é uma ferramenta para o indivíduo conquistar os seus objetivos, desenvolver o seu projeto no seu ecossistema. Então, a gente sempre coloca uma imagem dessa, imaginando o seguinte: você por acaso estava no avião, o avião caiu e você caiu neste ambiente. Se você caiu nesse ambiente, você tem que imaginar, né, como você vai sair dele, como você vai se resolver. Vamos dizer que você não tem ali, o rádio não esteja funcionando, o celular não está funcionando, você tem que olhar para o seu ambiente e organizar isso. Nós sempre vivemos no ambiente e temos que fazer as nossas mudanças e viver dentro dele. E como a gente já disse, aprendizagem é uma força. Então, eu tenho que entender o que eu preciso aprender. Para entender o que eu preciso aprender, eu tenho que analisar meu sistema. Ou seja, eu tenho que analisar as minhas fraquezas, as oportunidades, as ameaças que existem, para entender, olha, eu preciso aprender isso para desenvolver o meu projeto, seguir a minha jornada. Ok? E é para isso, né, esse olhar e essa aprendizagem tem duas dimensões. Tem uma dimensão que ela é estratégica e uma dimensão tática, né? Então, colocando de forma simples, eu tenho um atendimento que a pessoa pretende fazer um café temático, né? Então, ela precisa de uma aprendizagem tática, estratégica, que é o quê? Que é entender estrategicamente o como funciona essa tendência cultural no mundo. Ela está crescendo, ela tende a diminuir, quais são as características dessa tendência, o que ela tem de valor ali dentro, o que as pessoas procuram de valor, isso é um estudo estratégico. Porém, ela precisa também da aprendizagem prática, ela precisa saber o café, fazer o café, quais são os tipos de café e tendências de café. Não que necessariamente ela vá fazer o café, mas com esse conhecimento tático, ela vai saber escolher as melhores pessoas para o café, decidir estrategicamente, e só com o conhecimento tático ela pode decidir estrategicamente quais são os melhores tipos de café. Ela tem que conhecer taticamente, ou seja, o aprendizado do mercado de café. Compra aí o melhor modelo de compra né, do café para você ter rendimento. Então, tudo isso são conhecimentos táticos. E aí se pergunta qual é o primeiro, qual é o melhor, o mais importante ou o menos importante. Não existe o mais importante ou o menos importante. Eles fazem parte de uma trilha, nós vamos ter uma aula sobre trilha, né? Eles fazem parte de uma trilha. O importante é aquilo que naquele momento é importante para a trilha. Então, se eu cair no final da tarde, né, numa determinada área, eu sei que a noite vai chegar. Qual é a primeira ação? A ação é tática. A ação eu preciso de alimento, preciso de fogo, né, para me aquecer e preciso de abrigo. Então, se eu preciso aprender rapidamente alguma coisa para fazer aquilo, esse aprendizagem é tático. Eu já vou testar ali, vou auto-aprender, porque eu sei que eu vou cometer erros, para fazer logo essas três coisas: garantir o fogo, garantir, né, uma segurança, um local para dormir e uma alimentação, né, para que amanhã eu pense taticamente. No caso anterior, eu disse, eu comecei pelo estratégico, pensar estrategicamente, para entender se aquele negócio é bom, para depois ter o aprendizagem tática. O desenho do caminho é que vai te dizer qual é a melhor aprendizagem. Além da dimensão, nós temos o direcionamento. E aí o direcionamento é muito importante que você entenda os elementos que estão aí desse direcionamento. Nós fazemos algo porque nós desejamos algo. Então, basicamente, todo estudante, né, que chega a mim para um concurso público, necessariamente ele está fazendo esse concurso público porque ele deseja ser do Senado, que ele deseja ser da Câmara Federal, que ele deseja ser né, de algum órgão jurídico. Não, ele deseja o quê? Ele deseja ter
um bom salário, estabilidade, plano de saúde muito bom, né? E uma garantia aí, um projeto de garantia para uma vida boa pelo resto da vida. Este é o desejo dele, né? Então ele tem como objetivo, o desejo é uma vontade, é subjetivo, né? Ele é objetivo no que ele alcançar, mas é uma vontade. E, para isso, ele tem um objetivo muito claro: passar no concurso público para um órgão que pague bem, de plano de saúde e de estabilidade, né? E que ele seja servidor público, não esteja aí trabalhando comissionado ou coisa assim. Então, o objetivo é um instrumento que vai realizar a vontade dele, o desejo dele. O objetivo é passar no concurso, isso é concreto, é muito claro. E aonde você vai trabalhar? Só que entre esse objetivo, né, e aonde ele está, que é a situação que ele está, existe um caminho. E nesse caminho existe uma coisa chamada dor. A dor é o quê? São os medos, dificuldades que ele tem para alcançar o objetivo. É o que dificulta ele a alcançar o objetivo. É algo também muito concreto. Tá? Então, o que é a aprendizagem? A aprendizagem é a ponte entre a situação que ele se encontra e o objetivo. E por isso a aprendizagem não pode ser um conceito pré-estabelecido. Ele é um conceito pós-estabelecido no momento em que você analisou tanto as dimensões da aprendizagem quanto a trilha, né? Ou seja, o caminho de aprendizagem dele, o direcionamento de aprendizagem dele. Né? Quando essas duas coisas são analisadas, é que você sabe, então, qual é o papel da aprendizagem ali. Porque, senão, ela fica uma aprendizagem de pacote, como normalmente acontece. Né? Você vai lá para a escola vai dar um curso, problema seu da vida. A escola não tem nada a ver, seja essa escola um cursinho, seja essa escola uma escola pública, particular, uma universidade, ela não analisou. Quando a gente está falando de educação aqui, a gente está falando de educação personalizada, a gente está falando de uma educação co-criada, em que o agente educador e o agente é, educando, educando, né, estão em conjunto construindo um projeto em que a educação, a aprendizagem é um instrumento de força para que ele construa o seu caminho. Seja ele um indivíduo, uma pessoa, seja ele um grupo de pessoas, uma organização de pessoas. Está esclarecido aí? Então, isso é fundamental no processo dele. Por isso, o primeiro elemento necessário é a análise de cenário, aonde você vai pegar aqueles três elementos que a gente colocou, né? O SWOT, a dimensão e o direcionamento, e vai fazer uma análise de cenário com ele. Aqui a gente usa um conceito que você vai ter uma aula na área de ferramentas, né, que é o raciocínio SWOT, as ferramentas pedagógicas, o raciocínio SWOT, aonde você vai, né, diante da dimensão que ele tem pela frente, você vai analisar isso. Qual é o direcionamento? Então, qual é o objetivo, o desejo dele? Qual é o objetivo dele? Né? Quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que compõem este processo dele? Né? E aí, numa outra aula, nós vamos falar exatamente da trilha de aprendizado, analisando tudo isso, analisando as dimensões, analisando o direcionamento, fazendo, observando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, é que o mentor, né, o orientador educacional, constrói a trilha de aprendizagem daquela comunidade, daquele estudante que está participando dessa cocriação de desenvolvimento através do conhecimento. Tá bom, pessoal? Discussões, debates, essas coisas nós fazemos sempre na nossa live. Então, qualquer que seja a plataforma que você está vendo essa aula, você vai ter em algum lugar aí tanto o calendário de live, ou seja, quando vão acontecer as próximas lives, quanto também um formulário, que é um Google Form, aonde você vai poder fazer os seus questionamentos e perguntas que eu utilizo nas lives para o debate. Tá bom, pessoal? Vamos em frente, absorvendo as metodologias de base pedagógica que a gente utiliza nas nossas comunidades
de inteligência ou inteligência comunitária. Muito obrigado a vocês. Até mais.